Faltam menos de 3 dias de uma das eleições mais importantes que o nosso país já realizou. Os olhos do mundo também se perguntam qual será o novo desenho eleitoral do Brasil. Isso influencia na política externa, inclusive. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. O que traçaram as campanhas dos principais candidatos ao Planalto nessa reta final da corrida, hein? Boa pergunta, não é? Foram 35 dias de campanha oficial no rádio e na TV e que se encerra hoje. E nós do Visão CNN fomos a campo para mostrar para você qual foi ou quais foram os principais acertos e, claro, os principais erros também dos 4 mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. A avaliação foi feita pelos próprios comitês de campanha e obtidas pelos nossos analistas de política, Gustavo Uribe e Leandro Rezende. E é a partir do que os QGs informaram aos nossos analistas, daquilo que consideram pontos positivos e outros nem tanto, que vamos fazer as nossas primeiras análises. Luciana. Então, a gente começa com apuração exclusiva, a gente começa pelo líder das pesquisas, o ex-presidente Lula. Para membros da equipe do ex-presidente Lula, um dos acertos dessa campanha foi desarmar aquilo que eles classificaram como bomba do Auxílio Brasil e vincular a expectativa de manutenção do aumento do benefício. Por outro lado, o QG considera que o ex-presidente escorregou no posicionamento relacionado ao setor do agronegócio. Quem foi atrás dessas informações é o nosso analista Gustavo Uribe, então é ele que vai detalhar as avaliações feitas pelos integrantes da campanha do ex-presidente Lula. Uribe, uma honra estar aqui com você de novo. É claro que a minha voz não é a mesma, você se lembra dos meus cabelos, mas a minha voz não é mais a mesma. Vai melhorar ao longo da nossa programação, eu espero. Uribe, a pergunta é, o ex-presidente Lula errou, mas não errou um pouco não, errou feio quando falou do agronegócio. Isso repercutiu bastante. Mesmo assim, o ex-presidente conseguiu capitalizar, ter um capital político onde as pessoas achavam que seria talvez uma bomba depois da PEC das benesses, que era justamente o Auxílio Brasil. Ou seja, vai 2, tira 2, essa conta ficou igual, deveria, mas é positiva, Matemática não é meu forte. Acabou ficando positiva, Lu, simplesmente porque ele ainda está em primeiro nas pesquisas eleitorais e oscilando positivamente na fase final com a possibilidade de levar no primeiro turno. Bem-vinda de volta, Luciana Barreto. Estávamos com saudades de você e a gente não se importa com a voz. A importância é seu carisma e sua inteligência aqui no Visão CNN. Também boa tarde a Sidney Rezende e a meu colega Leandro Rezende, amigo, que virá daqui a pouco. A campanha petista começou com uma grande dor de cabeça e um cenário de filme de terror. Era assim que era avaliado no início. O PT estava sem discurso, avaliando que na área social perderia para Jair Bolsonaro. Mas aí conseguiu virar o jogo, conseguiu atrelar o Auxílio Brasil a uma espécie de programa social eleitoral e atrelou ao ex-presidente Lula, lembrando do Bolsa Família e dizendo que quem tem mais condições de manter um valor de R$600 é o petista. E assim a gente vê nas pesquisas. As pesquisas mostram que aqueles que recebem até 2 salários mínimos, eles estão com Luiz Inácio Lula da Silva e crescendo pesquisa após pesquisa, sobretudo entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que são aqueles que recebem o Auxílio Brasil até 1 salário mínimo, mas utilizam dessas benesses. Ponto negativo, Luiz Inácio Lula da Silva escorregou feio com o agronegócio. Chamou na entrevista do Jornal Nacional de fascista alguns setores do agronegócio que não preservam o meio ambiente e não criou um canal de diálogo. O canal de diálogo foi criado tardiamente, depois até com a participação do ruralista Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja do país, que foi aliado de Lula durante a gestão dele. A campanha petista também demorou para falar com o segmento evangélico. É um segmento que Jair Bolsonaro trabalha desde antes das eleições, uma aproximação com esse segmento, que representa 27% da população brasileira. Os petistas até tentaram. Lula foi à Baixada Fluminense conversar com pastores evangélicos, mas esse diálogo não foi aquele que se esperava, não foi satisfatório. Tanto é
que a última pesquisa agora, a Genial Quest mostrou, e a IPEC também, que Bolsonaro tem praticamente metade do eleitorado evangélico, 50%, e Lula fica naquele patamar de 30%. O estrago não foi tão feio, porque se a gente pegar o histórico das pesquisas e o histórico das eleições, o PT sempre costumou ficar entre 20% e 30% entre os evangélicos. Então, ficando em 20% e 30%, conseguiu, na verdade, remediar aquele problema que vinha apresentando, mas poderia ter avançado um pouco melhor. Você citou aí, Uribe, o presidente Bolsonaro. Falemos dele agora e voltamos a bater um papo com você, com o Leandro Rezende, já, porque a campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também foi analisada por integrantes do comitê do presidente a nosso pedido. Entre os acertos, membros da campanha destacam a vinculação ao voto evangélico, citada por você, Uribe, que ampliou a vantagem do presidente sobre Lula neste segmento. A participação de Michele Bolsonaro foi considerada também decisiva para a adesão deste público, que, segundo a equipe, pode também impulsionar candidaturas ao Legislativo e também aos governos estaduais. Entre os erros, integrantes do comitê bolsonarista apontaram a limitação do fundo eleitoral do PL, que não conseguiu distribuir verbas a todos os deputados que concorrem à reeleição. Outro problema apontado foram as doações financeiras de campanha que ficaram abaixo do esperado, segundo os integrantes do comitê, por burocracia do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, está colocado, né, Luciana? Pelo menos os itens que o QG bolsonarista entenderam ser os itens mais importantes. Pois é, e agora eu vou chamar o nosso professor, que já está aqui na tela, estava morrendo de saudade do Leandro Rezende, correu atrás, então, dessa avaliação da campanha do candidato à reeleição, né, Leandro Rezende? E eles estão falando ali que os erros estão mais ligados à questão financeira. Não é bem só isso não, né, Leandro Rezende? Tem alguns pontos aí para a gente bater esse papo. Luciana, bem-vinda de volta, prazer estar contigo aqui nessa reta final das eleições. Sidney, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Dos acertos, né, já trazendo também um pouquinho de apuração. A participação da Michele Bolsonaro, quando ela entra na campanha, representou um momento em que, inclusive, o PT se preocupou com a campanha do presidente Jair Bolsonaro, porque a entrada da Michele na campanha, participando de cultos evangélicos, participando de atividades políticas, né, falando mais sobre política, entrando na propaganda eleitoral, fez com que se criasse uma expectativa de que haveria uma redução da rejeição do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo no eleitorado feminino, eleitorado para o qual o presidente segue falando agora nessa reta final, porque sabe que as pesquisas mostraram que esse impacto ele foi imediato, mas ele não foi decisivo a ponto de mudar até aqui o rumo das eleições de acordo com as pesquisas eleitorais. Nesse sentido, é considerado um acerto a entrada da Michele e a distância que o presidente tem no eleitorado evangélico é uma aposta do PL, dos integrantes ali da campanha, de deputados que fazem essa interface entre o poder e a religião, de que ela vai ser maior do que o que as pesquisas estão registrando, que no domingo, né, a gente vai conseguir observar que virá um contingente de votos para o presidente Jair Bolsonaro, justamente de um esforço que está sendo feito entre hoje e sábado para esse público, para esse eleitorado evangélico, com o uso de aplicativos de mensagens e um esforço ali na reta final para trazer esse eleitor de volta. Esse é um ponto considerado positivo. Um dos pontos negativos, eu vou citar 3 aqui, porque Sidney contou um pouco da minha apuração, que é a questão da falta de dinheiro. O PL ganha o fundo eleitoral correspondente ao desempenho que teve na eleição passada, quando elegeu pouco mais de 30 deputados. A questão é que a última janela partidária colocou praticamente o dobro de deputados dentro do PL. Então, não teve dinheiro para todo mundo. O partido apostou numa série de candidaturas majoritárias, estou falando aqui de disputas para o Senado, para governos estaduais e, evidentemente, para a presidência. Esse fundo precisou ser repartido e há uma leitura dentro do Partido Liberal de que, de fato, faltou grana, faltou que os empresários, que apoiadores do presidente chegassem junto com dinheiro para a campanha, né, com uma quantidade maior de dinheiro para a campanha. Isso foi externado há algumas semanas pelo Flávio Bolsonaro, senador e coordenador da equipe do presidente Jair Bolsonaro. 2 outros equívocos também que me foram apontados nos últimos dias enquanto fazia essa apuração para cá para o Visão
padrão CNN. Primeiro, a gente até tratou rapidamente ontem, que é o fato de a campanha do presidente, na avaliação de alguns partidos aliados, não ter conseguido vender o Auxílio Brasil como algo feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Daí, a campanha do ex-presidente Lula, como mostrou o Uribe, ter considerado um ponto positivo o ex-presidente ter conseguido surfar ali e falar melhor com o eleitorado mais pobre do que o atual presidente. Um segundo ponto, esse já trouxe também algumas vezes aqui na CNN, mas é um ponto que faz ainda sentido para aliados do presidente Jair Bolsonaro. O que eles chamam de falta de engajamento de candidatos a deputados estaduais, federais, Senado e governo na defesa do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Há algumas semanas eu trouxe no 360 a declaração do vice-presidente do PL, deputado Capitão Augusto, cobrando publicamente que fosse feita ali uma participação maior dos bolsonaristas na campanha na rede. Isso até aqui não aconteceu. Vamos continuar nosso sobrevoo aqui. Um balanço sobre os altos e baixos também foi feito por integrantes da campanha do candidato do PDT, Ciro Gomes. Como principal acerto, a avaliação é de que Ciro conseguiu fixar no eleitorado fiel a ideia de que só ele é capaz de apresentar propostas e um projeto consistente de desenvolvimento para o país. E o maior erro, segundo essa avaliação, foram os ataques ao ex-presidente Lula. Para membros do comitê, Ciro já era naturalmente rejeitado pela direita, em razão da história política dele, da biografia. Já o tom das críticas contra Lula teria feito aumentar a avaliação negativa do eleitorado do candidato do PT. Leandro Rezende de novo, porque ele também apurou para a gente a avaliação do comitê do Ciro Gomes, né, do PDT. Leandro, o que você achou desses pontos destacados pelo QG pedetista? Eu acho que, assim, só frisando um dos pontos aí, essa análise tática que foi errada, foi avaliada não só pelo QG do PDT, mas também por muitos cientistas políticos que nós entrevistamos aqui ao longo das últimas semanas, não é, Leandro Rezende? Pois é, o Ciro tinha um desafio nessa campanha, Luciana e Sidney, que era o de tirar votos de um presidente disputando a reeleição e de alguém que foi 2 vezes presidente da República. Talvez tirar votos das lideranças mais populares, sem dúvida nenhuma, do pós-ditadura. Não há outras lideranças que tenham capacidade de mobilização que Lula e Bolsonaro têm, capacidade de levar gente para a rua e de despertar tantos sentimentos, seja paixão, seja ódio também. O Ciro tinha que falar com parcelas desse eleitorado dispostas a mudar de posição. As pesquisas de lá de trás, do IPESP, eu lembro do Lavareda, na metade do ano, antes disso, maio, falando que era uma eleição atípica e que o voto, já àquela altura, estava muito consolidado entre Lula ou Bolsonaro. Mas diante desse desafio, no começo da campanha, já no começo do ano, desde que se tornou pré-candidato oficializado pelo PDT, o Ciro quis se colocar como o único que conseguiria ter um projeto de desenvolvimento para o país. Ele concedeu algumas entrevistas aqui para a gente na CNN, sempre destacando isso, destacando o livro que ele escreveu falando sobre projetos dele para o país, a ideia do nacional desenvolvimentismo, todo um arcabouço teórico para pensar os problemas do país. Isso a campanha avalia que foi positivo. Fixou no eleitorado que vai com o Ciro até o final essa ideia de que ele é o único que tem proposta para o país. A grande questão foi como foram feitos os ataques ao ex-presidente Lula. Isso desagradou muita gente dentro do próprio PDT e há uma avaliação de que o Ciro conseguiu agora unir a rejeição que existia a ele à direita, pelo fato dele ser um quadro identificado com a esquerda, historicamente, com a centro-esquerda, com a esquerda ter orbitado esse espectro político ao longo de sua trajetória toda, ele já tinha uma rejeição natural à direita e conseguiu criar uma rejeição grande à esquerda, pelos ataques feitos ao ex-presidente Lula, que inclusive renderam, um puxão de orelha público do presidente do partido, quando o Ciro, depois do primeiro debate realizado na Bandeirantes, sugere que o ex-presidente Lula estaria velho para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. Isso valeu uma reprimenda do PDT, do presidente do PDT, que fez o Ciro, inclusive, tirar da sua rede social essa postagem. De lá para cá, o Ciro escalou nos ataques ao ex-presidente Lula, se coloca hoje como alguém que seria vítima de uma tentativa de silenciamento, tanto à esquerda como à direita. É essa a imagem que ele vai levar para o debate de hoje, o último encontro entre os candidatos antes da eleição no domingo, para tentar conseguir ali manter um futuro político, porque a grande preocupação do PDT é qual o tamanho que o partido vai sair de uma campanha tão complicada como foi a do Ciro Gomes nesse 2022.
E agora, para finalizarmos esse desenho aí, vamos aos pontos positivos e os pontos negativos da candidata do MDB, Simone Tebet. Isso de acordo com a sua própria equipe de campanha. O comitê avalia que a senadora acertou ao ter focado a discussão no desempenho do governo no combate à pandemia de Covid-19 e também na identificação com o eleitorado feminino que ela conseguiu. Em contrapartida, a demora em apresentar a candidata teria prejudicado Tebet, pois essa demora teria contribuído para que a presidenciável não se tornasse devidamente conhecida, ou conhecida o suficiente, pelo menos, do eleitorado. Quem foi atrás desse bastidor foi o Gustavo Uribe, que voltou aqui com a gente. Uribe, detalha pra gente esse ponto de vista, então, da campanha de Simone Tebet. Lembrando, né, Uribe, que Tebet, ela entrou no final, assim, com não tantas responsabilidades como os outros três primeiros candidatos. Acho que ela teve muito mais a ganhar do que a perder, né? Justamente, era uma figura que não era conhecida nacionalmente, se tornou conhecida, e a gente tem que pensar a candidatura de Simone Tebet como um projeto de médio e longo prazo, eventualmente até 2026, e como um nome de oposição em um futuro governo, seja de Jair Bolsonaro, seja de Luiz Inácio Lula da Silva. Simone Tebet pagou pela desarticulação e desorganização do campo de centro. Ela tinha uma janela de oportunidades que foi a saída de Sérgio Moro da corrida presidencial. Lá você tinha ainda, pelo menos 5 ou 10 pontos percentuais que poderiam migrar para a candidatura de centro. Mas como houve aquela discussão com João Dória, Simone Tebet e Eduardo Leite, esses votos acabaram rumando, a grande parte deles, para a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e aí cristalizando ainda mais a polarização do país. Então Simone Tebet, que é pouco conhecida, era pouco conhecida, agora se torna mais conhecida, acabou não conseguindo concentrar esses votos para ela. Então ela acabou pagando pelos problemas do bloco de centro, onde você tinha vários projetos políticos diferentes, várias vaidades políticas diferentes e não chegavam a acordo. Simone Tebet é considerada no MDB uma candidata perfeita para os debates eleitorais. Se a gente analisar até agora o desempenho dela nas redes sociais, ela sempre foi apontada como o melhor desempenho de todos os candidatos, seja na Bandeirantes, seja no SBT-CNN, e agora uma expectativa do debate de hoje da TV Globo. A grande questão é que você tem uma campanha polarizada. O que ela conseguiu? Ela conseguiu dialogar com a centro-direita e com a centro-esquerda. São pontos positivos apontados. Ela conseguiu falar sobre saúde, sobre a pandemia do coronavírus, e foi ela que encarnou melhor as críticas ao presidente Jair Bolsonaro, mas por outra frente, depois de Luiz Inácio Lula da Silva, é a que falou melhor com o eleitorado feminino de baixa renda, de até 1 ou 2 salários mínimos, que é uma interlocução que ela teve com viagens ao Nordeste, e as pesquisas qualitativas mostram que depois de Lula, o eleitorado de Lula aponta automaticamente, grande parte dele, Simone Tebet, como um nome em que o eleitorado feminino teria um pouco mais de identificação. Então a gente tem que pensar sempre a candidatura de Simone Tebet como um projeto eleitoral para 2026. Ela sai da disputa deste ano, provavelmente não passará para o segundo turno ou não vencerá a eleição, porque as pesquisas de intenção de voto mostram um abismo entre ela e Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ela sai como uma vitrine para os futuros anos de oposição e uma vitrine para a campanha de 2026. Obrigado, Uri.